Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e eu quero te entregar a palavra viva. Mas antes de tudo isso, eu queria te contar um pouco da história do Palavra Viva. Afinal de contas, no último dia 1º de junho, o Palavra Viva fez 2 anos como devocional independente. Foi um tempo especial e nós nem comemoramos, tantas coisas acontecendo e nós nem pudemos comemorar, né? Eu disse que o Palavra Viva fez 2 anos como um devocional independente porque o Palavra Viva já existia antes. Eu tenho uma história no rádio que remonta ao meu tempo de adolescente. Tive algumas experiências numa rádio comunitária da minha cidade, depois fui para o seminário e sempre gostei do rádio. Tive alguns programas de rádio. No começo do ministério eu tive o Raio de Luz, que era um programa que antes era apresentado pela minha esposa. Depois eu tive um programa chamado Novo Tempo e então eu tive um terceiro programa chamado Conexão Sobrenatural. Conexão Sobrenatural. Dentro do Conexão Sobrenatural já existia o quadro Palavra Viva, em que eu compartilhava alguma coisa da Bíblia Sagrada. Então, o Palavra Viva, na verdade, existe desde 2006. Mas, em 2020, ele se tornou um programa independente, um devocional para a internet. E agora a gente está fazendo 2 anos. O Palavra Viva começou no tempo da pandemia. A pandemia chegou em 2020, em março, e o primeiro Palavra Viva independente, devocional para a internet, ele foi ao ar no dia 1º de junho de 2020. Então, no último dia 1º, nós comemoramos 2 anos de Palavra Viva, e é com alegria que a gente faz isso. No começo, eu conseguia gravar palavras vivas diárias, né? O programa era diário. Depois, a pandemia foi passando, graças a Deus, as coisas na igreja foram voltando à normalidade, os compromissos foram aumentando, e hoje eu só consigo gravar uma vez por semana, em algumas semanas 2 vezes, mas normalmente uma vez por semana. Mas com alegria eu quero louvar a Deus pelos 2 anos de Palavra Viva, e eu fico muito feliz com todos aqueles que a gente tem podido edificar. Deus tem dado a graça de edificar. Muito obrigado pelas suas curtidas, muito obrigado a você que se inscreveu no nosso canal. Estimule outros a se inscreverem. O nosso desejo é que o Palavra Viva ainda dure por muitos e muitos anos. Mas Deus é quem sabe os rumos que Ele vai tomar. O episódio de hoje é o episódio 324, só para você ter uma noção. E com alegria eu quero apresentá-lo para você agora, nesse espírito de comemoração de 2 anos de Palavra Viva. Que o Senhor te abençoe e que muitos outros anos ainda venham. E você tem liberdade para me mandar as suas sugestões. Quem sabe a gente pode melhorar o Palavra Viva, fazer dele um programa diferente, mais elaborado. É um sonho que a gente tem. Vamos pensando sobre isso e quem sabe logo, logo a gente dá uma nova roupagem ao Palavra Viva. Quem sabe com o tempo a gente consegue mais tecnologia, né? Ainda hoje o Palavra Viva ele é feito no celular. Estou agora falando com você, gravando com a câmera do celular. Depois eu vou editar num programa gratuito, num programa de edição de vídeos que a gente usa no Linux. Aliás, eu gosto muito do Linux, né? Ele entrega uma qualidade muito boa, esse editor, mas quanto mais pudermos aprimorar, melhor. Quem sabe, no 3º ano do Palavra Viva, ele ainda está com uma edição mais sofisticada, com um cenário diferente. Não sei. Ore por isso, vamos orar por isso. E que o Senhor nos abençoe. Vamos ao Palavra Viva em clima de festa por 2 anos desse devocional, desse web devocional. Vamos lá? Abra o seu coração e receba a Palavra Viva. Eu quero te entregar a Palavra Viva e o nosso tema de hoje é O Bom Samaritano. O nosso texto de base
É Lucas, no capítulo 10, versos de 25 a 37. O bom samaritano é um texto muito desafiador, porque Jesus contou essa parábola para responder a um profissional da lei sobre quem é o nosso próximo. E às vezes as pessoas têm essa dúvida mesmo. Quem é o meu próximo? A quem eu devo ajudar? Quem é o próximo a quem eu devo socorrer? A história, ela envolve 2 ou mais assaltantes e mais 5 personagens: a vítima, o sacerdote, o levita, o samaritano e o hospedeiro. O sacerdote e o levita foram pecaminosamente omissos. Apesar de serem homens da religião, eles viram aquele homem caído, foram embora, se omitiram. Não é o que acontece com o bom samaritano. O samaritano era desprezado pelos judeus, ele era considerado um bastardo, como se fosse um vira-lata, não era um judeu puro, e eles eram muito recriminados pelo judaísmo por causa da sua religião e da sua visão de adoração que de fato havia sido corrompida. Mas este homem, este samaritano, ele é conhecido como o bom samaritano. E por que o samaritano é chamado de bom? Por várias razões que a gente encontra nesse texto. Primeiro, ele viu um homem que precisava de misericórdia, um homem atacado por ladrões que havia sido deixado ferido na beirada da estrada. Ele viu o homem que precisava de misericórdia, diferente de muitos outros. O verso 33 diz: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, ele o viu. Ele prestou atenção. O segundo motivo pelo qual ele é chamado de bom é porque ele se compadeceu daquele homem. Ainda o verso 33 diz: ele teve piedade dele, daquele homem caído. O terceiro motivo é que ele se achegou ao homem. Verso 34. O verso 34 diz: aproximando-se, porque não adianta só ver a necessidade do outro, é preciso se achegar. O quarto motivo pelo qual esse samaritano era bom é que ele deu tratamento de emergência ao homem. Ainda o verso 34 nos diz: enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Ele cuidou dele, deu os primeiros socorros, colocou o remédio e fez curativo. O quinto motivo pelo qual o samaritano é chamado de bom é que ele colocou o ferido em seu animal e foi a pé. Ainda isso está registrado no verso 34. Está escrito assim: depois colocou-o sobre o seu próprio animal e ele seguiu a pé. Ele abriu mão do seu conforto para cuidar de alguém que precisava. O sexto motivo é que ele levou o samaritano para um lugar mais seguro. No verso 34 ainda está registrado que ele o levou para uma hospedaria. O sétimo motivo pelo qual esse samaritano era bom é que ele deu outros cuidados ao homem, além dos primeiros socorros. Ainda o verso 34 diz: e cuidou dele. O samaritano cuidou do homem ferido. O oitavo motivo é que ele gastou dinheiro do próprio bolso com o homem que socorria. O verso 35 diz: no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. 2 denários era o equivalente a 2 dias de trabalho. Ele os deu ao hospedeiro. Ele pôs a mão no bolso. Muitas pessoas gostam de fazer o bem, caridade, desde que seja com o dinheiro dos outros, com o dinheiro do Estado, com o dinheiro de uma outra pessoa, mas não o dele. Isso não te faz bom. Isso não nos faz bons. O nono motivo pelo qual o samaritano era bom é que ele providenciou um ajudador para aquele homem. Ainda o verso 35 diz: e lhe disse, cuida dele. O samaritano pediu ao dono da hospedaria, ao hospedeiro, que cuidasse dele, do homem ferido. Ele não podia cuidar naquele momento, mas ele providenciou alguém para continuar cuidando. O 10º motivo é que ele se responsabilizou pelo homem. Ainda o verso 35 diz: quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Esse samaritano de fato era bom por todos esses motivos. Ele entendeu que o seu próximo é aquele que está mais próximo. E é isso mesmo.
Quem é o nosso próximo? É aquele que está mais próximo. Às vezes estamos dispostos a ajudar do outro lado do mundo, a mandar recursos desde que eu não tenha envolvimento, mas o meu próximo é aquele que está mais próximo. Eu devo ter coragem de me envolver com ele, de me achegar a ele, de dar alguma coisa a ele, de suprir a sua necessidade. O meu próximo é aquele que está mais próximo. Por essas 10 razões é que há mais de 20 séculos este samaritano é chamado de bom. Será que você pode ser chamado de bom? Será que eu posso ser chamado de bom? Será que nós faríamos aquilo que o samaritano fez? Devemos poder. Que Deus nos dê graça e que nos abençoe para que nós possamos enxergar o nosso próximo. Em nome de Jesus. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Senhor, muito obrigado pela Tua graça e pela Tua palavra que nos desafia. Deus querido, quando pensarmos no próximo, que possamos olhar para ele com misericórdia, ver se há uma necessidade, se houver, que possamos supri-la, que não tenhamos medo de nos envolver com o nosso próximo, que não tenhamos medo de ser bons, ainda que este mundo seja louco e celebre os maus. Pai querido, que possamos resplandecer Jesus em nossas vidas, em nossas palavras e em nossas atitudes. Assim como o bom samaritano foi chamado de bom, que também nós sejamos bons, que alguém possa me conhecer como o bom Gilberto, que alguém possa conhecer a outros que nos ouvem como o bom João, a boa Maria, o bom José, o bom Antônio, enfim, que sejamos conhecidos por sermos bons, como bom foi aquele samaritano. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a palavra viva transborde em seu coração, que a palavra viva transborde em nossos corações. Abra o seu coração e receba a palavra viva. Conexão Sobrenatural. Porque só Jesus pode te ligar ao Pai. O resto é armadilha do inimigo.